Salve, salve galera, aqui novamente com vocês. Aécio Zulu, sou consultor de bares, cuido do Grupo São Bento Gastronomia. E continuando molhando a palavra, o último vídeo sobre cachaça na coquetelaria, fiz um breve apanhado ali dos primeiros passos da cachaça nesse segmento. E, obviamente, eu precisava ter uma opinião de quem pudesse dar uma complementada para mim. E nada melhor do que o mestre Derivan. Convidei, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso canal para falar essa expansão da cachaça na coquetelaria, mas uma ótica de quem tem mais de 40 anos no balcão, quem atendeu durante a ditadura militar, quem já atendeu celebridades de várias épocas diferentes, ou seja, daria um livro isso aqui, mas vai ser um bate-papo. E mestre, obrigado por ter aceitado o convite. E para dar o norte, eu queria que o mestre Derivan falasse pra gente o que é essa expressão moer a palavra, como que ele interpreta essa expressão moer a palavra? Essa parte de moer a palavra eu encaro como uma coisa assim, é uma sabedoria, eu diria, popular. Existem muitas coisas que às vezes se incorporam ao nosso dicionário. São expressões populares que vão se falando. Moer a palavra é como se fosse dentro de uma reunião de amigos, que você está, de uma certa forma, conversando animadamente, e você sente a necessidade de ter um momento de dar uma continuidade desse bate-papo, mas de uma forma mais descontraída, muito mais legal e tal. Então, assim, ela diverte e, assim, é como uma conversa que você tem uma vírgula, sabe? Você está dentro de uma conversa animada, bacana, super legal, que você sente a falta de tempero, moer as palavras, entendeu? A cachaça, além de todo, cachaça e Brasil é uma história só, né? Na minha percepção, para mim é um pouco mais claro, porque eu já pesquiso isso há um pouco mais de tempo, pensando em história de Brasil mesmo. No outro vídeo eu falei da relação dela dentro da coquetelaria, do approach que a gastronomia deu, que a cachaça foi um pouco junto, isso uma perspectiva um pouco mais atual. E eu queria que você falasse um pouco pra gente como que era a cachaça nos anos 80. Eu diria o seguinte, que a cachaça ela sempre foi consumida pelo brasileiro, de uma certa forma, sempre. E eu, por ter trabalhado fora em temporadas de inverno em Bariloche, eu tive muito essa experiência de que eu levava muita cachaça, levava muito limão galego para fazer as caipirinhas e tudo mais. E eu lembrava muito bem que muitos dos meus clientes, frequentadores do lugar onde eu trabalhava, bebiam assim de uma forma muito espontânea, muito legal, as caipirinhas. E que quando eles chegavam ao Brasil, depois do retorno, eu queria às vezes apresentar para eles uma cachaça nova, uma coisa bacana e tal. E ele falava assim, não, aqui no Brasil eu só tomo scotch, eu só tomo vodka, eu tomo champanhe, entendeu? Era um negócio assim. Mas eu, de antemão, qualquer tipo de assunto que você fosse puxar para ele, eu não sei como, mas ele sempre tinha uma cachaça que ele... Olha, eu comprei numa viagem, um amigo me trouxe, é algo fantástico, é artesanal, o cara faz, mas não vende. Ele sempre tinha uma história de cachaça. Mas o que acontece? Pelo lado do cliente era assim, havia uma certa dificuldade dele assumir a parte da brasileiridade dele, assumir desse lado brasileiro, genuíno, e, em detrimento disso, ele tomava os scotch, tomava outras coisas. E, por outro lado, o profissional também, ele tinha essa dificuldade de expor a cachaça num estágio legal, de prateleiras, jogar a cachaça no estágio onde ela deveria estar. Era assim, você tinha a cachaça, mas ela estava sempre embaixo, escondida. Então, assim, havia uma certa dificuldade muito grande. Claro que a gente tinha um reconhecimento muito maior dos estrangeiros que vinham ao Brasil. Qual era a grande dificuldade do Brasil naquele período? Era reconhecer o seu próprio produto. Foi criado naquela oportunidade um organismo chamado PBDAC, que era o Projeto de Desenvolvimento da Cachaça,
E eles foram para fora para divulgar a cachaça. Só que quando eu chegava lá fora, a cachaça não tinha um nome só. Ela chamava pinga, ela chamava guardiã de cana, ela tinha um monte de nome. Aí eles falaram assim, olha, vai lá pro Brasil, resolve o teu problema primeiro, vê como é que vai chamar esse produto e aí vai ficar mais fácil. Para o estrangeiro, ele só conhece uma, cachaça. Tanto faz de alambique de coluna, como de alambique de cobre, não importa para eles. Sim, sim. Importa que é cachaça. E aquelas que têm possibilidade de ir lá para fora, vão. E aí o que aconteceu? A gente começou a ganhar alguns espaços físicos. A indústria começou a se profissionalizar. Ela começou a entender que existe marketing, que existe uma coisa de propagar, essa coisa de trazer algumas coisas elegantes, charmosas, para a caipirinha, para a cachaça. Quer dizer, o ato de beber cachaça e caipirinha tornou-se bacana. Então, quando você chega na década de 80, já há uma certa busca da cachaça. Nós tínhamos uma grande gama de estudantes que eram nacionalistas, que eram é cachaça, e fora tudo que for, né, os europeus, os imperialistas, enfim, e era uma coisa de nacionalismo. Então, a gente tinha essa raiz boa, quer dizer, a nossa base estava formada. Os estudantes que seriam, e que foram, que são a expressão máxima do futuro do nosso país, chegaram com a cachaça, entendeu? E a cachaça se expandiu, e as pessoas passaram a beber, entender. Então, a coquetelaria é uma coquetelaria que sai de um momento muito especial, gente.